Salve, salve nação! Saudações! Flamengo se aproxima de contratar o meia Saúl do Atlético de Madrid. Ele é bom, hein, galera? É um meio-campista completo, hein? Joga na esquerda, na direita, centralizado, onde você quiser. Seria o reserva do Gerson? Seria um reserva para quem? Para o Arrascaeta? Não. Muita calma nessa hora, hein? Bem, cara, eu não vou dar spoiler, não. Assista o vídeo até o final. Tem muita informação aqui sobre o Saúl, né? De 30 anos, jogador espanhol. Ele que estava indo para a Turquia e decidiu não ir. E agora abriu conversas com o Flamengo e pode, nos próximos dias, pintar na Gávea. É isso aí, meus amigos. Tomara que dê certo, né? Precisamos muito, né, galera, de um cara bom, né? Como esse daí que tem casca. Um cara grande, né? Um cara que já ganhou vários títulos, né? Então, se vier, seja bem-vindo, Saúl. Beleza? Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos lá acompanhar este vídeo aqui. Simbora! O futebol é assim. No final das contas, o torcedor quer que o time vença. Muita gente que estava no Maracanã pode ter achado que o Felipe agiu muito bem ao expor o Pedro. Mas na hora que o Pedro entrou e ganhou o Fla-Flu, palmas para o Pedro e vamos seguir em frente. Porque essas pessoas não precisam lidar com as repercussões das decisões que tomam no que diz respeito ao time do Flamengo. Tem toda a razão. A história não acabou, né? Se acabou, foi igual série. Acabou a temporada. Claro. Agora começa Exato. A temporada 2. Exato. O próximo jogo tem que ter aquele... nos últimos capítulos de Pedro versus Felipe Luiz. Aí, a declaração, o gol e tal. Podemos fazer algo assim aqui, ficaria legal. E o Pedro, quando ele fala, dá o recado ali... me vazaram, tal. Primeiro ele se refere ao Boto, ou a quem conversou com o Mauro César naquelas mensagens que o Pedro poderia ser vendido. Mas a gente conversava sobre isso, né, Elton? Também vai para o Felipe Luiz, porque também não precisava expor publicamente, aí já vai para a parte do Felipe Luiz, que pegou pesado na entrevista coletiva, ao falar que beirou o ridículo. Ele realmente poderia ter pego mais leve Mas eu fico pensando assim, eu não acho também... O Felipe, eu vi o abraço na entrada ali, o cumprimento meio protocolar, também o abracinho no final. Eu acho que o Felipe Luiz quer um Pedro que marque gols, que colabore, que treine. E eu acho que se o Pedro vier a ser o titular marcando gols, o Felipe Luiz é isso que ele queria. Ou não? Estou enganando? Acho que a expressão pegou pesado, ela só se aplica porque é o Felipe Luiz. Porque a gente não está acostumado a ver ele fazer isso, né? Eu acho que ele chegou a um limite ali, provavelmente, né? De que já não estava mais sustentando o que estava acontecendo. Isso. E a gente trouxe diversas declarações. Porque ele não falava nada, né? Exatamente. Acho que ele se cansou mesmo, né? Foi o que aconteceu. E já repercutimos diversas declarações de outros treinadores, né? Em passagens pelo Flamengo, na relação com o Pedro também. Então, é claro que não é uma primeira vez que isso acontece. Eu acho que tem um ponto também muito importante. O treino fechado, ele permite com que, muitas vezes, personagens se manifestem de maneiras diferentes se o treino fosse aberto. Exato. Então, se o treino fosse aberto, será que o Pedro sairia antes, né, para essa repercussão toda acontecer? Então, eu acho que o Felipe Luiz, ele traz algo, e eu bato nessa tecla, de que, olha, eu estou dando para vocês informações de coisas que acontecem no clube, porque vocês não têm acesso a essas informações, porque os treinos são fechados. Então, para eu ser cobrado porque o Pedro não é escalado, porque o titular, porque Pedro e Arrascaeta não jogam juntos, inclusive o Pedro entra no lugar do Arrascaeta, porque se fala muito dessa questão de dois ser a intensidade que o Felipe Luiz quer, ele não vai ter em campo. O porquê a gente fala sobre isso sem olhar os treinamentos? Então, ele dá a munição, né, para que, olha, ele não está sendo escalado porque o rendimento dele nos treinamentos Mas ele não poderia é ter escolhido palavras mais suaves. Então, eu acho que dizer a mesma coisa. Então, eu acho que chega no limite também, né? O Flamengo volta do Mundial também não com a intensidade que mostrou no Mundial. Então, ele vai ser questionado por isso também. E aí, muitas vezes, o cara que não joga é a solução. Quase todo time é assim, sempre né? Assim. O cara fica escanteado, aí não entra em campo, aí ele sempre vira a solução e não lembra que há 2, 3 meses, não é o caso do Pedro, mas há 2, 3 meses o cara não fazia nada no time titular. Então, eu acho que a cobrança por isso também fez com que ele tomasse essa decisão. Foi exagerada? Talvez sim em algumas palavras. Mas eu acho que expor o fato
traz também uma transparência que a gente cobra tanto dos clubes, porque a gente não tem acesso aos clubes. Sim. Bom, o fato é que o Flamengo está devendo dentro de campo. O torcedor rubro-negro que lotou o Maracanã tem que reconhecer isso. E muito se fala quem pode chegar para reforçar esse elenco. A diretoria tem que contratar, as contusões estão aparecendo. E aí tem reforço pintando no ninho do Urubu. Estou falando do meia Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid, 30 anos. O espanhol estava se acertando com o Trabzonspor da Turquia, mas alegou problemas pessoais para desfazer o negócio. Até disse que no futuro vai rolar com o Trabzonspor. Segundo o jornalista Fabrício Romano e a informação confirmada pelo comentarista Pedro Ivo Almeida, aqui da casa, o Flamengo entrou na jogada e trabalha nos bastidores para contratar o Saúl por 3 temporadas. O espanhol pertence ao Atlético de Madrid, mas esteve emprestado ao Sevilha na temporada passada, fez 26 gols. 26 jogos, Eduardo, 26 jogos, 1 gol só e 6 assistências. Vamos. E ele jogou com o Felipe Luiz, né? E também já jogou com o Jorginho, cara. Então já é um conhecido aí do Felipe e do Jorginho, esse meia de 30 anos. Saiba mais sobre Saúl, que pode chegar ao Mengão. Então é um time que gosta de pressionar. 2013, 2014, empréstimo para o Chelsea, 21, 22, e ano passado estava no Sevilha. É um salário alto. O detalhe ali embaixo, né, Edu? 6 temporadas com o Felipe Luiz. Os dois jogaram juntos, né? Enquanto o Felipe Luiz era jogador do Atlético de Madrid. Então, essa é uma questão, né, André? Quer dizer, o Felipe Luiz conhece bem o jogador. Sim. O que te parece? Um jogador de altíssimo nível, uma carreira na elite do futebol. A gente viu o Saúl jogar tantas vezes pelo Atlético de Madrid. E a gente até perde um pouco de vista que ele foi emprestado, passou períodos fora. E, evidentemente, a relação entre ele e o Felipe Luiz desempenha um fator, além da qualidade do Saúl como jogador de futebol e aquilo que ele poderia agregar ao Flamengo nas funções que ele realiza em campo e aquilo que o Felipe e a diretoria do Flamengo entendem que o Flamengo precisa em termos de contratação. Agora, assim, é muito bom ver não só o nome do Saúl, como outros nomes internacionais cada vez mais discutidos em possibilidades de contratação por equipes brasileiras, alguns chegando, outros talvez um pouco mais para frente. Isso mostra que o futebol brasileiro vai se organizando e criando as condições para que esse tipo de jogador veja uma transferência como essa com interesse. Tomara que dê certo. É um tremendo jogador de futebol. Não é exatamente a posição que o Flamengo mais precisa, né? Precisa por causa da saída do Gerson. E faz a função dele, inclusive. É isso que eu ia falar. O cara joga pode ser muito. o novo Coringa? O Saúl é aquele meio-campista que num tripé de meio-campo joga à frente do volante ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Isso. Todo que o Gerson campista. fazia. Mas você concorda que a posição que precisa mesmo é a do Arrasca? Alguém para ser opção do Arrascaeta? Até porque o De La Cruz não emplacou, né? Fez só 20 jogos na temporada. É que a substituição pura e simples do De Arrascaeta é muito, muito complexa. Muito difícil. Um jogador que seja um dublê dele mais jovem, se existir, está muito bem empregado, preso a contratos longos e não acho que seria acessível. Mas fala mais do Saúl. Uma boa garimpagem aí que o Flamengo está fazendo. A característica dele, né? Além de ser um meia que atua ali com a perna esquerda, né? Canhoto, assim como o Gerson, atua como um meio-campista nas 3 posições do meio-campo, no tripé de meio-campo, com o Simeone, né? O Simeone gostava muito do 4-4-2, com 2 linhas, ele era o cara que jogava por dentro ali pelo lado esquerdo, então ele e o Koke, né? Muita liberdade para chegar na área, e é um jogador que, a passagem dele pela Inglaterra, inclusive ele jogou com o Jorginho lá, né? A passagem rápida dele pelo Chelsea não foi boa, não se adaptou, retornou ao Atlético de Madrid. Mas eu acho que ele traz a intensidade que Felipe Luiz busca. Eu acho que, olhando para esse tipo de contratação, né? Porque um cara que jogou com ele, então ele conhece muito bem. Inclusive, do lado dele, né? Sim. O Felipe Luiz, lateral esquerda e meia esquerda. Muitas vezes ali se encontraram bastante. Tem esse aval do Simeone também, que era um cara de confiança. E um cara de liderança também. Esse movimento é bem interessante porque a gente está falando de um cara que nunca jogou no futebol sul-americano, né? Nunca jogou no futebol brasileiro. E que o Flamengo tem feito com caras que já jogaram aqui. Né?
a linha defensiva praticamente toda, né? Tem o Danilo, tem o Alexandro, o próprio Jorginho. Chegou também foi dessa forma. E você traz um cara que vive esse ambiente do futebol europeu num jogo que o Filipe Luís gosta de fazer. Inclusive, foi até questionado na coletiva ontem, né? Que o Flamengo ele tem um estilo... Foi perguntado que o Flamengo tem atacantes que são de 1 contra 1, de abrir espaços, bem futebol brasileiro, mas que o Filipe Luís gosta desse futebol mais europeu, né? Um time mais bem organizado, aquele time defensivamente forte, de marcação, pressão. Ele falou, não, eu tento mesclar as duas coisas. Eu acho que o Saúl pode trazer isso, né? Traz a qualidade da regência no meio-campo, de controle, e traz essa intensidade, né, que ele está acostumado a fazer na Europa. Tem que estar em boa forma, que está escrito ali, né? Lógico. Em boa forma. Sim. Porque, é claro, se ele estivesse voando, o Atlético de Madrid não abriria a mão dele também, né? Não teria nem emprestado para o Sevilha. Sim, sim. E talvez nem fosse para o futebol turco, né? Nem para um principal clube da Turquia. Né? Talvez tivesse mercado num outro clube da Europa que não o Trabzonspor, né? Já mostra que é um declínio na carreira se tratando de Europa. Mas eu acho que pro futebol sul-americano ainda é um jogador que pode agregar, mas tem outras questões envolvidas também, né? Tal qual a adaptação, que eu acho que é uma coisa também importantíssima para um cara que sai da Europa e vem no meio de temporada para o futebol brasileiro, para essa loucura que é, né, o futebol brasileiro. Muito bem, tem muito assunto ainda no Sport Center. Muito bem, eu vou trazer a informação que está aqui na tela, galera. Flamengo se aproxima de contratar meia Saúl do Atlético de Madrid. Por que eu falo assim? Porque não dá para confiar, né, cara? Porque toda vez a gente fala que o Flamengo tá contratando e não chega ninguém. Cadê o Carrascal? Cadê outros jogadores aí? Cara, esse Boto é muito fraquinho, né? Com dinheiro na mão ele não consegue contratar. Como que pode, cara? Gostava mais do... Olha, nunca pensei que ia falar isso, mas eu gostava mais do Marcos Braz. Poxa vida, cara. Tá difícil, hein, Boto? Minha Nossa Senhora. O Flamengo negocia a contratação do meio-campista Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid. As conversas estão avançadas. O jogador tem mais 1 ano de contrato com o clube espanhol, mas encaminhou a rescisão do vínculo. Ele, inclusive, chegou a acertar nos últimos dias a sua ida para o Trabzonspor da Turquia, mas desistiu no último instante. Nesse vídeo aqui que está no GE, galera, aqui, esse cara, eu não vou poder mostrar o vídeo porque esse vídeo aqui é da Champions League. E se tratando de Champions League, dá problema, né? Mas aqui nessa jogada aqui, ó, ele faz uma jogada de Messi. Olha o que ele faz. Olha o golaço que... Eu tô pausando para não dar direitos autorais, tá? Olha o golaço que ele faz. Cara, jogadaça! Jogada de Messi, cara. Tá aqui no GE, depois vocês vêm aqui para dar uma olhada, tá? No site. Ó, o Saúl tem 30 anos e ele alegou razões pessoais para cancelar sua ida para a Turquia. Não deu certo por questões pessoais. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente um dia, escreveu o jogador nas suas redes sociais. A informação da negociação com o Flamengo foi divulgada primeiramente pelo jornalista Fabrício Romano e confirmada pelo GE. Segundo a imprensa internacional, a família do jogador espanhol não se mostrou muito entusiasmada com a mudança para a Turquia. Ele tinha voo e exames médicos marcados para assinar contrato de 4 anos com o time turco, o Trabzonspor. O Flamengo entrou na jogada e encaminhou o acerto com o atleta. O espanhol jogou ao lado de Filipe Luís, o atual treinador rubro-negro. Durante 4 temporadas no Atlético de Madrid e foi companheiro do meio-campista Jorginho por 1 ano lá no Chelsea. O meio-campista é um dos grandes nomes do Atlético de Madrid na era Diego Simeone. E não é pouca coisa, hein, amigo? Ele foi formado no clube espanhol. Na temporada 2021 e 2022 foi emprestado ao Chelsea e depois voltou ao clube de Madrid. Em julho de 24, o Atlético emprestou Saúl ao Sevilha por 2 anos. Na última temporada, ele fez 1 gol e deu 6 assistências em 26 jogos, sem corresponder à expectativa da torcida. Assim, o meio-campista e o clube chegaram a um acordo para romper o empréstimo antes do 2º ano. De volta ao Atlético, o meio-campista
acertou verbalmente a rescisão de contrato para procurar novo clube e deve ser o novo reforço do Flamengo. Tomara que sim, né? A diretoria rubro-negra ainda não contratou jogador na janela que abriu no dia 10 de julho, mas aguarda para os próximos dias a chegada do meio colombiano Carrascal do Dínamo de Moscou. Tá, então, essas são as informações do nosso Mengo, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, galera. Fui!